Vamos lá, pessoal. Ó, lista de exercícios de regra de 3. 3 caminhões transportam 200 metros cúbicos de areia. Para transportar 1.600 metros cúbicos de areia, quantos caminhões iguais a esse serão necessários? Então, eu tenho duas grandezas aqui. Uma é a quantidade de caminhões e a outra a quantidade, o volume de areia, tá? Como é que eu faço isso? Vamos preencher aqui. Eu tenho 200 metros cúbicos para 3 caminhões. Só que eu não quero transportar 200, eu quero transportar 1.600. Então, quantos caminhões eu vou ter? Observa que a quantidade de caminhão aumentou. De caminhão não, de volume. A quantidade de areia aumentou. Se a quantidade de areia aumenta, eu preciso de mais caminhões também. Então, se os dois valores estão aumentando na mesma proporção, significa que essa é uma grandeza diretamente proporcional. Então, basta a gente escrever a regra de 3 do jeitinho que está aqui. O 3 em cima, barra de fração embaixo, x, igual o 200 em cima e o 1.600 embaixo. Não precisa inverter nada. Ok? Resolvendo, antes de fazer qualquer coisa, corta os zeros, depois multiplica cruzado. 2 vezes x dá 2x, igual 3 vezes 16 vai dar 48. O 2 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. 48 dividido por 2. 48 dividido por 2 dá 24. 24 o quê? Caminhões. Fácil, né? Então vamos aqui, eu vou pausar o vídeo para a gente ir para o próximo. A comida que restou para 3 náufragos seria suficiente para alimentá-los por 12 dias. Um deles resolveu saltar e tentar chegar em terra nadando. Com um náufrago a menos, qual será a duração dos alimentos? Então, nós temos duas grandezas aqui. Primeira grandeza, a quantidade de comida, tá? Em dias. E a quantidade de náufrago. Então, quando tinha 3 náufragos, a comida durava 12 dias. Só que agora pulou 1, então eu não tenho mais 3, eu só tenho 2. Então, quantos eu vou ter agora? Observa o seguinte. A quantidade de pessoas para comer, ela diminuiu. O que vai acontecer com a quantidade de comida por dia? Se tem menos gente comendo, o que acontece? A quantidade sobe, aumenta a quantidade de dias. Então, isso é inversamente proporcional. Então, como que a gente resolve isso? Vamos pegar a primeira aqui, ó, a primeira duplinha aqui. E vamos colocar nessa ordem 12 sobre x igual a segunda duplinha aqui, ó, a gente vai inverter ela. Vai colocar o 2 em cima e o 3 embaixo. E aí eu posso fazer minha regra de 3. 2 vezes x, isso dá 2x, igual 12 vezes 3, isso dá 36. O 2 está multiplicando, quando passa para o outro lado, passa dividindo. 36 dividido para 2, metade de 36 é igual a 18. Tá? Então, teremos 18 dias que a comida vai durar. Número 3. Para atender todas as ligações feitas a uma empresa, são utilizados 3 telefonistas.
atendendo cada uma delas em média a 125 ligações diárias. Aumentando-se para 5 o número de telefonistas, quantas ligações atenderá diariamente cada uma delas em média? Então, ó, duas grandezas. Primeira, telefonista, a quantidade. E a segunda grandeza é a quantidade de ligações. Ok? Então, a gente tem 3 telefonistas fazem 125 ligações. Enquanto quero descobrir quantas ligações vão atender 5 telefonistas. Então, eu vou chamar essa grandeza de x. Observa que a quantidade de telefonista aumentou. O que vai acontecer? Se tem mais telefonista atendendo, significa que a quantidade de ligações, em média, ela vai diminuir. Então, é inversamente proporcional. Tá? Proporcional. Então, como que a gente monta? Vamos colocar o 3 embaixo o 5 e na segunda ali a gente inverte. Coloca o x em cima e o 125 embaixo. Multiplica cruzado. 5 vezes x, 5x. 3 vezes 125. Vamos fazer a continha aqui, ó. 125 vezes 3. 15. Sobe 1. 3 vezes 2, 6. Por mais 1, 7. 3 vezes 1, 3. Ok? Então, aqui vai dar 375. Passo 5 dividindo. Vai ficar 375 dividido para 5, que vai ser igual a 75 ligações. Questão número 4. Para alimentar o seu cão, uma pessoa gasta 21 kg de ração a cada 15 dias. Qual a quantidade total de ração consumida por semana, considerando que por dia é sempre colocada a mesma quantidade de ração? Duas grandezas. Primeiro, a quantidade de ração. Ok? E a segunda grandeza, a quantidade de dias. Então, no problema fala que são 21 kg de ração para 15 dias. E a pergunta é quanto que é consumido por semana. Semana tem 7 dias. Então, aqui eu vou descobrir a quantidade de ração. Observe o seguinte, quantidade de ração diminuiu, de ração não, de dias. De 15 diminuiu para 7. Se os cães estão comendo por menos dias, eu vou precisar de menos ração. Como as duas diminuíram, isso significa que é uma grandeza diretamente proporcional. Então, é só montar a regra de 3 do jeitinho que já está ali na tabela. 21 sobre x e 15 sobre 7. Multiplicando cruzado. 15 vezes x, 15x, igual 21 vezes 7, vai dar 147. Ok? O 15 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 147 dividido por 15, a gente vai achar 9,8 o quê? Quilogramas de ração. Beleza? Questão número 5. Uma torneira enche um tanque em 6 horas. Quanto tempo o mesmo tanque levará para encher se forem utilizadas 4 torneiras com a mesma vazão da anterior? Então, ó, aqui a gente tem duas grandezas. Quantidade de torneiras e a quantidade de horas. O que o problema diz? Que
uma torneira demora 6 horas para poder encher. Só que agora eu vou ter 4 torneiras. Quantas horas eu vou precisar para encher? Observa que a quantidade de torneiras aumentou. Se eu tenho mais torneiras despejando água, eu vou precisar de menos tempo para poder encher. Então, isso aqui é inversamente proporcional. Se é inversa, o 1 e o 4 a gente coloca naquela mesma ordem, 1 sobre 4. E o 6 e o x a gente inverte. O x fica em cima e o 6 embaixo. Regra de 3. 4 vezes x, 4x. 1 vezes 6, 6. O 4 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 6 dividido para 4 vai dar 1,5. O que? Horas. 1h30. Beleza? Vamos para a próxima questão. Vamos lá, número 6. Para pintar 12 quadros, usamos um balde de tinta. Quantos baldes serão necessários para pintar 18 quadros? Então, as grandezas é a quantidade de quadros e a quantidade de balde de tinta. Ok? Então, vamos lá. O que vai acontecer aqui? Nós temos 12 quadros, utilizam um balde. Então, se eu quero fazer 18 quadros, quantos baldes eu vou precisar? Observa que a quantidade de quadros aumentou, então a quantidade de tinta também vai ter que aumentar. Ok? Diretamente proporcional. Diretamente. Então, é só montar naquela ordem ali. 12 sobre 18 é igual a 1 sobre x. Multiplicando cruzado, 12 vezes x vai dar 12x. Igual 1 vezes 18 vai dar 18. O 12 passa dividindo, fica 18 dividido para 12, que vai ser igual a 1,5. Então, para pintar, eu vou precisar de 1,5 balde. Ok? Vou rabiscar aqui 1,5 baldes. Um balde e meio. Beleza? Questão 7. 4 carros transportam 20 pessoas. Para transportar 700 pessoas, quantos carros iguais a esse seriam necessários? Então, duas grandezas, quantidade de carros e a quantidade de pessoas. 4 carros transportam 20 pessoas. E 700 pessoas. Quantos carros eu vou precisar? Ora, se a quantidade de pessoas aumentou, eu vou precisar aumentar a quantidade de carros. Então, isso aqui é diretamente proporcional. Ok? Então, o que a gente vai fazer? Vai montar a regra de 3 daquele jeito que está ali. 4 em cima, x embaixo, igual 20 em cima e os 700 embaixo. Vamos cortar esses zeros aqui antes de começar a fazer a conta. 2 vezes x, 2x, igual 4 vezes 70, 280. Passo 2 dividindo, 280 dividido para 2, isso aqui vai dar 140 carros. Questão número 8. Para atender 5.540 ligações mensais, uma empresa de telefonia dispõe de 8 atendentes. Quantos atendentes a empresa precisará contratar para atender 7.400 ligações mensais? Então, olha só. Temos duas grandezas. Primeira grandeza, quantidade de ligações.
E a segunda grandeza, a quantidade de atendentes. Então, o que acontece aqui? Ela tem 5.540 para 8 atendentes. Se aumentar para 7.400, quantos atendentes eu vou precisar? Observa que se a quantidade de ligações aumentou, a quantidade de atendentes também tem que aumentar. Então, isso aqui é diretamente proporcional. Só montar daquela forma ali. 5.540, okay, sobre 7.400 igual 8 sobre x. Cortando zero antes de fazer a conta e multiplicando cruzado. Vai ficar 504x igual, quando eu multiplicar 740 vezes 8, eu vou achar 5.920. Passando para o outro lado, dividindo. Vai dar 5.920 dividido por 554. Ok? Quando eu dividir isso, isso vai dar aproximadamente 10,7. Existe 10,7 pessoas? Não. Então, eu vou arredondar isso aqui para 11 atendentes. Observa o seguinte, que a pergunta foi quantos ele vai precisar contratar. Então, ele precisa contratar Se ele tinha 8 e vai precisar de 11, ele precisa contratar 3 atendentes. Então, olha só, questão número 9. Com 8 eletricistas, podemos fazer a instalação de uma casa em 3 dias. Quantos dias levarão 6 eletricistas para fazer o mesmo trabalho? Grandezas. Eletricistas. Quantidade, no caso, né? E quantidade de dias. O problema nos fala o seguinte, que em 3 dias temos 8 eletricistas. E em 6 eletricistas, quantos dias eu vou precisar? Quantidade de eletricistas diminuiu. Se tem menos gente trabalhando, vai precisar de mais dias de trabalho. Então, a quantidade vai aumentar de dias. Então, aqui é um problema inversamente proporcional. Então, vocês colocam o 8 em cima e o 6 embaixo. E a segunda parte ali, inverte. O x que estava embaixo vai para cima e o 3 que estava em cima vai para baixo. Multiplicando cruzado, 6 vezes x, 6x. 8 vezes 3, 24. Passo 6 dividindo, 24 dividido para 6, isso vai dar 4 dias. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. A última aí, questão número 10. Um ônibus a velocidade de 90 km por hora faz um percurso em 4 horas. Quanto tempo levaria se aumentasse a velocidade para 120 km por hora? Então, a gente tem velocidade, ok? E temos também quantidade de horas. Primeira informação, 90 km por hora ele faz em 4 horas. 120 km por hora, ele vai fazer em quantas horas? Velocidade aumentou. E a quantidade de horas? Se ele está mais rápido, ele vai gastar menos tempo. Então, a quantidade de horas vai diminuir. Então, isso aqui é inversamente proporcional. Então,
monta primeiro 90 sobre 120 e a segunda a gente inverte x para cima, 4 para baixo. Antes de fazer qualquer conta, corta os zeros aqui. E aí multiplica cruzado. 12 vezes x, 12x. 9 vezes 4, 36. Passo 12 dividindo. 36 dividido para 12. X igual a 3 horas. Valeu, galera. Tamo junto, hein? Se cuidem.